5 coisas que você deve fazer em silêncio. E se eu te dissesse que as maiores transformações da sua vida começam em silêncio? Que nem tudo precisa ser anunciado, explicado ou defendido para que Deus opere de verdade. Há momentos em que o Espírito Santo trabalha longe dos olhos, no secreto, no invisível, naquele lugar onde só Ele e você sabem o que está acontecendo. É ali, entre o que você sente e o que você cala, que o céu move as peças do seu destino. O silêncio não é ausência de ação, é o terreno fértil onde a graça germina. É o intervalo entre o eu não aguento mais e o Deus fez. A Bíblia diz que há tempo de falar e tempo de calar, e é nesse tempo de calar que o Espírito sussurra verdades profundas, cura feridas antigas e realinha o seu coração com o propósito. O silêncio é o idioma do amadurecimento. Existem coisas que o Senhor te pede para fazer em silêncio, não porque Ele quer esconder, mas porque Ele quer proteger. O que nasce do Espírito precisa ser guardado até estar maduro o suficiente para florescer. E enquanto o mundo faz barulho, o céu trabalha em segredo. A primeira delas é aprender a se afastar, em silêncio, de pessoas que drenam sua paz. Nem todo mundo que caminha ao seu lado foi enviado por Deus. Alguns apenas suportam a sua presença porque se beneficiam dela. Outros permanecem por costume, dependência emocional ou medo de ficar sozinhos. E há aqueles que, sem perceber, sugam a sua energia espiritual, roubam a sua alegria e te afastam da voz de Deus. Você percebe isso quando volta para casa e se sente drenado, cansado, sem vontade de orar, como se algo tivesse pesado dentro de você. Isso é o Espírito Santo te mostrando que há conexões que não edificam, relacionamentos que roubam a unção e amizades que apagam o fogo da fé. A palavra diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Às vezes, Deus não muda o outro, porque o plano dele é mudar o seu posicionamento. Silêncio, nesse caso, é sabedoria. É dizer não sem gritar. É se afastar sem justificar. É orar por quem te feriu e seguir sem alimentar novos ciclos de dor. Não é egoísmo escolher a sua paz. É discernimento espiritual. Não é frieza manter distância. É proteção divina. O Espírito Santo te ensina a se preservar, a escolher quem pode caminhar perto e quem precisa ficar nas bordas da sua vida. A paz é um sinal da presença de Deus. Se ela se vai, é hora de ouvir o que o silêncio está dizendo. A segunda coisa que você precisa fazer em silêncio é tirar as máscaras. Há muitos que vivem interpretando papéis que o mundo impôs, vestindo personagens para serem aceitos, elogiados ou admirados. Tentam parecer fortes, felizes, espirituais, mas por dentro estão quebrados, vazios, cansados. E o mais triste é que quanto mais a pessoa tenta parecer algo que não é, mais distante ela fica de quem Deus a criou para ser. Jesus nunca viveu de aparências. Ele não buscou a aprovação dos homens, mas o agrado do Pai. E é isso que o Evangelho faz em nós, nos devolve a verdade. Ser cristão não é sustentar uma imagem, é permitir que Cristo seja visto através de nós, com nossas imperfeições, com nossas lutas, com nossa humanidade redimida. Deus não abençoa quem fingimos ser. Ele só pode transformar quem somos de verdade. Por isso, tire a máscara em silêncio. Não precisa anunciar mudança, não precisa explicar nada. Deixe que a transformação que vem do Espírito se revele naturalmente. Quanto mais autenticidade, mais presença de Deus. Quanto mais verdade, mais liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E a verdade, antes de ser uma ideia, é uma pessoa, Cristo. Quando você decide parar de viver para agradar os outros e começa a viver para agradar a Ele, algo muda no seu interior. As máscaras caem e a alma respira.
A terceira coisa que você precisa vencer em silêncio é o hábito de se auto-sabotar. A incredulidade é a sabotagem da fé. Quantas vezes você foi chamado por Deus para dar um passo e hesitou? Quantas oportunidades o Espírito abriu e você recuou achando que não era capaz? A autossabotagem é a voz do medo travestida de prudência. É o inimigo tentando te convencer de que o que Deus falou é grande demais para você viver. Mas o mesmo Deus que chama, capacita. O mesmo Deus que envia, sustenta. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Precisa apenas crer que não caminha sozinho. A fé não elimina o medo, mas decide avançar mesmo com ele. É por isso que o Espírito Santo age no silêncio, porque é nesse espaço, entre o medo e o passo, que ele derrama coragem. Em vez de se punir pelos erros do passado, aprenda a ver a graça no processo. Quando você cair, levante em silêncio. Quando errar, aprenda em silêncio. Quando duvidar, ore em silêncio. Deus escuta os sussurros da alma arrependida, e é no secreto que ele restaura a confiança. O quarto ponto que você deve entregar em silêncio é a necessidade de validação. Enquanto buscarmos a aprovação das pessoas, continuaremos cativos. Muitos vivem cansados porque estão tentando provar algo. Provar que são fortes, capazes, espirituais, inteligentes. Mas a vida em Cristo não é sobre provar, é sobre permanecer. A cruz já é a prova do seu valor. O sangue de Jesus já é o selo da sua aceitação. Você não precisa de curtidas, elogios ou aplausos quando o céu já te chamou de filho. É tempo de viver para agradar a Deus, não para impressionar os homens. O apóstolo Paulo disse: se ainda procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Isso é libertador. Quando você entende quem é em Deus, não se abala mais com o que dizem. O elogio não te infla, a crítica não te destrói. Você aprende a andar firme, com o coração ancorado na verdade. E essa libertação acontece em silêncio. É um processo interno, invisível. Você vai percebendo aos poucos que não precisa mais da aprovação dos outros para se sentir em paz. Você faz o que precisa fazer, cumpre o que Deus te confiou e deixa que Ele seja a voz que confirma o teu caminho. O último ponto, e talvez o mais delicado, são os vícios que anestesiam a alma. Vivemos em uma geração que teme o silêncio. As pessoas não sabem mais ficar quietas, não sabem mais estar sozinhas. Precisam de barulho, distração, movimento constante, porque o silêncio as faz confrontar o que está dentro. Mas Deus fala no silêncio. Elias aprendeu isso quando fugiu para a caverna. Ele esperava ouvir a voz do Senhor no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus falou no sussurro suave. 1 Reis 19:12. Hoje muitos estão perdendo a sensibilidade espiritual porque estão sempre anestesiados pela pressa, pelo consumo, pelas telas, pelos excessos. O coração fica cheio de ruído e vazio de presença. Mas o Espírito Santo te convida a um novo ritmo, o da quietude. O salmista escreveu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar é confiar, é descansar no poder de quem não precisa provar nada. É abrir mão do controle e permitir que o Senhor governe cada área da sua vida. Comece devagar, um momento de oração antes de pegar o celular, um louvor no lugar da distração, uma pausa consciente antes de reagir, uma conversa honesta com Deus antes de buscar conselhos humanos. Esses gestos pequenos são sementes de restauração. É assim que o Espírito vai tirando os vícios da alma e substituindo por plenitude. Os vícios prometem alívio, mas cobram caro. Roubam a comunhão, enfraquecem a fé e adormecem o propósito. Mas quando você se volta para Deus em silêncio, Ele renova o teu espírito. O vazio que você tentava preencher com o mundo é ocupado pela presença dEle. Então, sem perceber, o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser cura.
Você começa a sentir prazer em estar com Deus. O secreto deixa de ser solitário e se torna o lugar onde o céu toca a terra. No fim, é no silêncio que a verdadeira transformação acontece. Não é no barulho das redes, nem na aprovação das pessoas, nem na exibição dos resultados. É no quarto fechado, onde só o Pai te vê. É quando você escolhe obedecer em segredo, perdoar sem plateia, servir sem reconhecimento, amar sem retorno. Jesus disse: "E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Mateus 6:6. É no secreto que o Espírito Santo molda o caráter, cura as feridas e acende o propósito. Talvez, enquanto ouve estas palavras, o Espírito esteja te lembrando de algo que precisa ser deixado. Um ciclo, um hábito, uma pessoa, um comportamento. E talvez doa soltar. Mas lembre-se, o que Deus te pede para soltar nunca é perda, é proteção. O silêncio do céu não é ausência, é movimento. Pode ser que ninguém veja o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Pode ser que ninguém entenda suas decisões, mas o Espírito entende. Pode ser que pareça solitário agora, mas é no deserto que Deus forma guerreiros. Então caminhe em silêncio, mas com fé. Ore em silêncio, mas com convicção. Espere em silêncio, mas com esperança, porque o mesmo Deus que trabalha no oculto é o que te exaltará em público, no tempo certo. Tudo o que é real nasce no secreto. Tudo o que é eterno começa no silêncio. E quando o mundo quiser saber o que aconteceu com você, sua paz será a resposta. Sua leveza será o testemunho. Sua vida será a pregação viva de que o Espírito Santo transforma, renova e restaura, não com barulho, mas com poder. Por isso, escolha o silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da sabedoria. Aquele que não foge, mas confia. Que não se cala por medo, mas por maturidade. Que não depende de plateia, mas do Pai. E lembre-se, o céu fala baixo, porque só quem se aquieta consegue ouvir.